A trajetória humanista de Michael Joe Jackson. Mas o que seria uma missão? Como funciona esse processo? Afinal, não somos construtores do nosso destino? Não somos imbuídos do livre-arbítrio? Então, como ter a obrigação de realizar algo? Uma missão não anula o livre-arbítrio. Nem o livre-arbítrio inviabiliza uma missão. É simples. As missões não são impostas, mas sim oferecidas. Ao contrário do karma, que é um ajuste de débitos, portanto sujeito à lei de ação e reação ou eletromagnetismo. Do karma não se foge. Se a missão é oferecida, pressupõe-se que alguns seres se candidatem, e a mesma é confiada a quem apresenta melhores condições evolutivas para realizá-la. Assim, preserva-se o livre-arbítrio. Mas o invólucro carnal, mais suscetível às impressões mundanas, pode levar o ser espiritual a desistir da missão, não ser capaz de cumpri-la ou, o que é pior, perverter seus objetivos. O que o ser ganha ou perde com isso? O vitorioso galga patamares maiores em seu processo de iluminação, dependendo do grau evolutivo em que esteja. Caso desista, levará mais tempo em sua caminhada evolutiva. O pervertedor da causa retrocede, involui, adquire karma a ser ressarcido, esse sim, obrigatoriamente. Mas e a humanidade? A humanidade não perde nunca, porque recebe os benefícios da missão de qualquer forma. Não nos esqueçamos de que outros se candidataram para a mesma causa, e ao fracasso de um, outro assume imediatamente. Michael costumava brincar, dizendo que ele dormia pouco porque se perdesse tempo, deixando de criar sua arte, a divindade daria sua inspiração para o Prince, cantor americano. Então podemos concluir que ele não estava brincando e sabia muito bem do que estava falando. Ao reencarnarem, aos poucos os missionários vão readquirindo a consciência da sua missão e vislumbrando os caminhos a seguir para colocá-la em prática. Mas eles não estão sozinhos. Tarefeiros, que por sua vez também se elevam na escala evolutiva, os acompanham na jornada benfeitora. Michael sempre me disse: todos nós temos um propósito na Terra. O meu é ajudar as crianças. São palavras do amigo David Nordahl. Mas nem sempre ele teve essa clareza. No início, apenas pressentia, intuía, sentia-se incomodado. Vitorioso na carreira junto com os irmãos, Michael estava incompleto. Internamente havia descoberto um outro contexto, em suas noites de insônia e ansiedade, querendo fazer algo diferente do que fazia. Queria é pouco, ele precisava e tinha urgência. Era uma exigência interna do seu ser. Era o despertar da missão. E quando chega o momento de abraçar a causa, nada detém. Ela eclode do âmago da alma, apoderando-se da mente e do corpo. No filme O Sonho Americano, essa fase marca decisivamente a transformação radical da vida de Michael. Não só na condução da carreira solo,
quando pôde escolher a forma de trabalhar, o que gravar, como se apresentar e principalmente trazer a público todas as dádivas musicais que já havia composto, mas também entrar definitiva e ativamente na sua missão humanitária. Entregou-se ao chamado divino e nos brindou com pérolas humanitárias conscienciais, como Man in the Mirror, Heal the World, Can You Feel It, The Lost Children, Little Susie, Black or White, We Are the World, Earth Song, They Don't Care About Us, etc. E discursava pelo mundo, exortando pessoas comuns e pessoas poderosas para a miséria do planeta e o abandono das crianças. Exortava, inclusive e principalmente, o seu próprio país, os Estados Unidos. Ele criou Neverland, a terra do nunca, que se tornaria refúgio das dores de crianças desvalidas, de crianças sem esperança, de crianças terminais e de sua própria criança interior que foi privada da infância. E se perdia em visitas a orfanatos e hospitais, onde quer que fosse, em qualquer parte do mundo, e brigava por melhores condições de vida aos pequenos desvalidos. O jornalista Jonathan Margolis atesta: eu o vi conversando com psiquiatras infantis, banqueiros, políticos, escritores e membros da alta sociedade, e também em uma ligação com o ator Denzel Washington e Nelson Mandela, o qual ele pediu para ser membro do conselho da Fundação Heal the Kids. Eu faço o que você quiser, Michael, disse Mandela. Você sabe o tanto que te respeito. Mas tudo tinha uma causa, porque nada na criação é aleatório. A providência divina tem meios sutis e únicos de lapidar seus diamantes no exercício de suas tarefas planetárias. Michael teve um batismo de fogo dos mais contundentes ao nascer na família Jackson. Joey Jackson foi o instrumento. Em uma rudeza de sentimentos e atitudes, esse americano sulista, destruindo a infância do filho astro Michael Joseph Jackson, construiu a bagagem interna do missionário Michael Joe Jackson. A lapidação do diamante. Michael sofreu desde que nasceu, pelas condições financeiras precárias da família, pela violência do pai, pela infância roubada. Era preciso burilar o diamante oculto naquele corpinho, para que pudesse brilhar. Sofreu seus infernos físicos, enfrentando em silêncio o vitiligo e o lúpus, mesmo sendo acusado de racista e drogado. Sofreu as restrições e as dores do estrelato, o assédio, a bajulação, a falsidade, a traição, a exploração, a desconfiança, o preconceito, a privacidade invadida, a solidão. Solidão não por estar sozinho, mas por ser único, diferente de todo mundo com quem convivia. Sofreu a inveja e a incompreensão dos que não conseguiam alcançar a sua genialidade e decidiram acabar com ele. Vieram as calúnias, as injúrias, as extorsões, as injustiças e as retaliações. Mal se levantava de um golpe e tentavam derrubá-lo de novo. Inquebrável, invencível, sustentado pelo amor, ele renascia, sempre maior do que a sua dor. Então, decidiram matá-lo. Sofreu ameaças de toda sorte.
Em momento algum ele odiou. Deixou de acreditar no amor. Deixou de ajudar quem precisava. Deixou de sorrir e gargalhar. Nenhuma vingança, nenhuma retaliação, nenhuma palavra de baixo calão, nenhuma expressão de raiva. Quando o machucavam, raramente se indignava. Quase sempre só expressava tristeza. Eu diria até que sentia pena do ser humano do nosso planeta, ainda tão espiritualmente inferior. Foi cruel, mas necessário para os planos da vida. Michael sofreu na pele toda sorte de infortúnio que os desvalidos sob sua guarda sofriam, para desenvolver a empatia e estar em condições de avaliar e reconhecer a dor alheia, mas, principalmente, para tornar-se um forte, um invencível, um inquebrável e levar adiante a missão que abraçou. Assim dizia Jackson. Tem vezes que você é tratado injustamente, e isso te deixa mais forte e determinado. Escravidão foi uma coisa horrível, mas quando os negros chegaram nos Estados Unidos, finalmente se livraram do sistema, pois foram mais fortes. Eles sabiam como era ter seu espírito inválido por pessoas que controlam sua vida. Jamais vão deixar que isto aconteça novamente. Admiro esse tipo de força. Pessoas que a possuem se levantam e se dão de corpo e alma ao que acreditam. Ele poderia ter desistido, pois missão não é karma, mas Jackson é um forte. Desistir e fracassar não fazem parte do seu dicionário interno. Ele venceu. Machucou-se, feriu-se, sentiu muita dor, mas venceu. Às vezes, as bênçãos de Deus entram em nossas vidas estilhaçando todas as vidraças. Uma célebre e verdadeira frase do escritor Paulo Coelho: é a lapidação do diamante, que à vista humana pode parecer cruel, mas não o é. Antes de tudo, é um método. E os agentes dessa lapidação, aquele que faz o papel sujo na missão, é o Judas, seja ele o Iscariotes ou Jackson. Joseph Walter Jackson. Esse nome causa arrepios aos fãs de Michael, talvez até mais do que a ele próprio. O Judas do século XX. Porém, vejamos por outra ótica. Uma ótica que Michael só conseguiu divisar há pouco mais de uma década atrás, perdoando Joey publicamente. É a ótica dos métodos da vida. Levemos em conta que a vida não mima, a vida prepara o ser para caminhos mais elevados. Era aquela ferida aberta que o empurrava para a grandeza. Cantar espantava a dor, curava as feridas e dissolvia os problemas. Música era a saída para suas prisões emocionais, afirmou o produtor musical Quincy Jones. Uma das grandes dores de Michael foi não ter tido alguém para chamar de pai. Desde que nasceu o Jackson 5, Joey não permitia. Eu não sou pai, eu sou Joey, ele lembrava aos filhos. Os pequenos tinham um agente brilhante, mas não tinham um pai. E então Michael queria chamar de pai o pai dos outros. E assim foi com Barry Gordy, e mais tarde com Marlon Brando. O falecido ator deixou como herança a Michael meio acre de sua ilha particular no Oceano Pacífico, com um cartão de agradecimento que dizia: em consideração de gratidão e afeição, papai.
Talvez, na cabeça de Joy, portar-se como pai facilitaria que seus filhos geniais fraquejassem, ou fizessem corpo mole na carreira, ou se tornassem fracos, correndo para o papai sempre que algo desse errado ou cansasse. Como não tinham um pai, e sim um agente, eles superavam os obstáculos e seguiam em frente. Se há um problema, não chore, enfrente. Se há um obstáculo, não espere ajuda, ultrapasse. Eu me lembro de estar no palco de noite, depois de ter passado o dia todo doente. Era difícil concentrar-se nessas horas, embora eu soubesse todas as coisas que meus irmãos e eu tínhamos que fazer tão bem que poderia fazer dormindo, relata Michael. Uma reflexão a fazer é: será que Michael, mesmo com todo o seu talento nato, conseguiria atingir o ápice que atingiu se Joy tivesse sido diferente? Essa é uma questão sobre a qual não vou opinar. Deixo a reflexão de cada um. Se Joy Jackson não fosse como foi, hoje teríamos um Michael Jackson, maior estrela do planeta de todos os tempos? Esse homem tem 1/3 da humanidade como fã, e o único astro a ter fãs e a se apresentar nos 5 continentes. Longe de mim justificar o que Joy fez para plasmar o seu quinteto de ouro. Mas pensemos pela lógica da vida. Se Michael precisava ser quem é para realizar a sua missão, então Joy foi um instrumento da vida para lapidar o diamante? O próprio Michael reflexiona em conversa com Rabino Shmuley Boteach. Ele fez um trabalho brilhante em me treinar para os palcos, para ser um artista, mas como pai ele foi muito rígido. Eu odeio julgá-lo, mas eu teria feito as coisas bem diferentes como pai. Eu nunca senti amor por ele. Eu me lembro de estarmos em um avião e ele costumava me carregar para dentro porque eu odiava a turbulência. E eu ficava gritando e chutando porque iríamos viajar com tempestades. Eu me lembro disso claramente. Ele nunca me abraçou ou me tocou. E a comissária de bordo tinha que vir e segurar minha mão e me acalmar. Ele acha difícil elogiar. E foi isso que me fez ser um perfeccionista, tentando impressioná-lo. Se ele estivesse na plateia e fizesse uma cara assim, Michael faz a expressão, ele conseguia assustar muito. E você iria pensar, eu não posso estragar tudo, ele vai nos matar. Todos estariam aplaudindo, e ele estaria assim, vou pegar pesado com você, não estrague tudo. E eu pensava, Deus, estou ferrado depois do show. Eu acho que ele era amargo, não sei porquê. Cara, ele não é mais assim, mas ele era durão. A pessoa mais durona que eu já havia conhecido. E eu o amo hoje, mas ele é difícil. Ele era durão. Michael carregou essa ferida por décadas. Doeu e machucou profundamente, até que ambos amadureceram. Ao se tornar pai e sentir-se responsável por 3 vidas, ele entendeu o velho Joy, que julgando acertar e proteger machucou muito, abriu feridas enormes. Esse modo de ver do pai Joy acabou sendo compreendido pelo agora pai Michael. Ele entendeu a lógica da vida. O missionário foi preparado na dor do artista, na privação do artista, na solidão do artista. Sou muito sensível com relação às outras crianças por causa do meu passado.
e sou muito feliz por isso. Se eu tivesse como mudar o passado, apesar de ter perdido muito, eu não mudaria nada, reconhece Michael. Jonathan Margolis presenciou um momento histórico na vida de Jackson. O seu discurso humanista na Universidade de Oxford, na Inglaterra. O conteúdo, além da fundamentação para o lançamento da Fundação Heal the Kids, havia o perdão expresso do filho Michael ao pai Joy. No texto, Michael tornou pública uma de suas maiores feridas. Com os olhos marejados de lágrimas, ele contou que se o Jackson 5 tivesse feito um grande show, Joseph diria que tinha sido um show normal. Se eles fizessem um show normal, ele apenas não falava nada. Ao pronunciar esse nada, Michael caiu em prantos e soluçou por cerca de 1 minuto. Nesse dia, ele lavou a alma, compreendeu Joy Jackson, perdoou-o e o chamou de pai depois de 37 anos. Mas Joy foi apenas um dos infernos de Jackson. Os falsos amigos, bajuladores de plantão e de olho na sua fortuna e no seu prestígio, feriram fundo essa alma desprovida de maldade. Ele confiava nas pessoas e cometeu o grave erro de se envolver emocionalmente com os problemas alheios. Solidariedade sempre, identificação jamais. Pagou caro o preço da identificação e do coração vulnerável. Infelizmente, a humanidade que nos cerca não é confiável. E Michael descobriu isso da forma mais dura possível. Ele diz: eles me traíram mesmo. E me enganaram de tantas formas. E em tempos diferentes. Eu tenho visto adultos às lágrimas dizendo: é uma pena o que você tem passado, e eu nunca, jamais te magoaria ou faria qualquer coisa. E eles viram as costas e me magoam. Honestamente, é esse tipo de sujeira que eu tenho passado. Lágrimas e abraços, e eles acabam 1 ano depois me processando por algo ridículo. Como um fotógrafo por umas fotos, ou alguma pessoa que é demitida e que eu não demiti, mas eu é que sou processado por eles, sem ter feito nada. Esse é o tipo de bobeira. A virtude do amor universal. A preparação do missionário não se restringe ao fogo da purificação. Antes mesmo da aceitação da causa, há que haver virtudes intrínsecas ao ser. E virtudes abundam em Jackson. Da maior de suas virtudes decorre toda a sua capacidade humanitária, o amor universal ou incondicional. Um homem sem pátria e sem fronteiras, geográficas ou afetivas, diz-se incomodado em intitular-se norte-americano, por sentir-se um cidadão do mundo. Eu sinto que eu pertenço ao mundo e odeio escolher lados. Eu me sinto uma pessoa do mundo. Eu não consigo escolher um lado. Por isso detesto dizer eu sou americano. Não importa se Oriente ou Ocidente, não importa a raça ou credo, ele ama o todo. É um tanto quanto difícil para nossa compreensão, tão terrenais que ainda somos, essa expansão de alma. Difícil alcançar a essência desse sentimento, mas é possível pelo menos imaginar. E Michael o descreve tão bem.
Só para citar um exemplo, ninguém entendia quando ele não deixava que as pessoas elogiassem somente a beleza de seus filhos. Não, todas as crianças são lindas. Elas são lindas para mim. Eu vejo beleza em todas as crianças e as amo todas igualmente. Eu costumava discutir com as pessoas que não concordavam comigo, porque elas diziam que eu deveria amar mais as minhas do que as outras. Não importa o sangue, a raça, crença ou cor, amor é amor, quebra todas as barreiras e você pode ver direito. Eu vejo isso nos olhos das crianças. Quando eu vejo crianças, eu vejo filhotinhos desamparados. A ânsia desse amor em Michael é uma força tão poderosa que ele às vezes tem dificuldade em decodificar. Ele deu tudo de si para se tornar o maior do mundo, para conquistar o amor. Primeiro do pai, depois de todas as pessoas. Ele queria ser amado, tinha a ânsia de ser amado, mas essa necessidade de amor mascarava a real face da carência afetiva de Jackson. Na verdade, ele tinha um potencial estupendo de amor e não tinha para quem dar, porque o tipo de amor que ele oferece, a humanidade não está apta a receber, não está à altura do entendimento. Então, ele se voltou única e exclusivamente para as crianças. Elas têm melhor capacidade de compreensão e aceitação do amor universal, porque ainda não perderam a verdade e a espontaneidade. Se eu me tornasse uma grande estrela, eu esperava que pudesse ter o amor de outras pessoas, pois eu precisava muito, sabe? Precisa-se de amor. Essa é a coisa mais importante. É por isso que me sinto tão mal por aquelas crianças nos orfanatos e hospitais. E ali sozinhas, presas nas camas. Eles as prendem por terem funcionários insuficientes. Eu digo, estão loucos. Não é assim que se trata crianças. Não se amarram crianças. E eu vou em cada cama libertando-as. Ou então eles as acorrentam nas paredes, em alguns lugares como a Romênia. É incrível como Michael pulou a geração de adultos, a sua geração. Ele se identifica largamente com as crianças e com os idosos, porque voltam a ser crianças na velhice. A condição do amor de Michael é a inocência e a autenticidade. Gente sem máscaras. Ao contrário do que a nossa hipocrisia diria ou escreveria, embora pensasse diferente, para Jackson a velhice nem sempre é bonita. É triste quando o corpo começa a deteriorar e a mente a esquecer. Na verdade, nenhum de nós acha a velhice bonita. Se assim fosse, as clínicas de estética não teriam proliferado tanto, nem os cirurgiões plásticos estariam tão ricos. Mas existe uma magia na velhice que nos faz reflexionar. Tudo no universo é cíclico e nós somos parte do universo. Um universo em miniatura. Então nossa existência também é cíclica. A velhice nos remete de volta à infância, à inocência, à franqueza, à espontaneidade, à simplicidade. E aí, Michael encontra-se novamente com o ser humano que se perdeu quando adulto, robotizado, manipulado, globalizado, sem identidade. Crianças e idosos têm entrada franca no coração de Jackson. E ele explica. Quando os idosos voltam à infância, eles ficam bastante brincalhões e crianções. Eu me relaciono bem com idosos, porque eles têm aquelas qualidades de criança. Sempre que vou a um hospital,
Eu sempre acho um jeito de ir em outros quartos para conversar com idosos. Eu fiz isso 2 dias atrás, pois eu estava no hospital e eles são tão amáveis e te recebem como as crianças recebem. Eles dizem, entrem, e nós conversamos. Eles são simples e gentis. Idosos e crianças são parecidos, eles são livres e brincam livres. É um sentimento espiritual. Eu não visito lares de idosos o tanto quanto visito os orfanatos. Muitos deles têm Alzheimer e não reconhecem, mas eu sempre tenho ótimos relacionamentos com idosos. Eu adoro conversar com eles, e eles te contam histórias de infância, como o mundo era naqueles dias, e eu amo isso. Mas Deus não desiste da humanidade. Michael também não. Embora sem qualquer identidade com os adultos, ele acredita poder mudar o foco do futuro de uma pessoa, ainda que o passado e o presente sejam turvos. Ele tem consciência do seu carisma e da autoridade espiritual que detém sobre as pessoas, até mesmo as que sequer o conhecem. O seu sorriso chega aos 5 continentes do planeta, sua luz também, e as pessoas se rendem aos seus argumentos. Michael acha que poderia ter mudado Ritter se o tivesse encontrado. É utopia? Não acho, em se tratando de Michael. Poderia não o mudar, mas plantaria semente, talvez para encarnações futuras. Trazer para fora alguma virtude perdida no fundo daquela alma atormentada pelos egos. Nas palavras do próprio Michael, ir aos seus shows é como ter uma experiência religiosa, pois você chega de um jeito e sai diferente. E ele cita a magia da performance de Earth Song, que leva a multidão ao delírio e às lágrimas. Eu tenho um embaixador da boa vontade no mundo inteiro, levando essa mensagem às pessoas. Eu não consigo imaginar que não possa atingir o coração delas, de algum jeito. Amor sem pátria, sem fronteira, sem limites. Esse é o amor de Michael, que as pessoas não compreendem e tergiversam, não por maldade, mas por incapacidade de alcançar esta magnitude de alma. Segundo Kenny Ortega, seu diretor em turnês, o verdadeiro motivo das turnês, que desgastavam Michael ao extremo, era conhecer, ver de perto as feridas da humanidade e tentar, se não as curar, pelo menos amenizá-las. O compromisso artístico é uma obrigação profissional. O trabalho humanitário é uma escolha da alma. E isso sempre foi muito claro em Michael. O testemunho do jornalista Robert Johnson, da revista Jet, que acompanhou Michael em parte da Dangerous World Tour na África em 1992, nos revela. Ele apertou a mão de centenas de pessoas, beijou crianças nos hospitais e em instituições para doentes mentais. Depois que Michael leu uma oração na Basílica de Nossa Senhora da Paz, na Costa do Marfim, um menino de 9 anos exclamou: Michael é o amor, 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 quero ser como ele. Como ele é bem conhecido pela sua humanidade e filantropia, o organizador da viagem, Charles Bobbitt, refletiu na viagem africana e disse: fiquei impressionado com a interação entre Michael e as crianças. Ele sentou-se na cama com crianças deformadas e crianças doentes. Michael sentou-se lá e falou com elas e as abraçou. Ele apertou a mão e não usou uma máscara cirúrgica como faz às vezes na América. Isto o qualifica como um modelo exemplar para as crianças, os seus feitos e não seus olhares. Enquanto as críticas internacionais se alastravam,
Michael permaneceu afastado, recusando-se a ler as histórias da mídia, e disse que prefere deixar seus feitos e suas canções falarem por ele. A consciência e o comprometimento da missão. Ao mesmo tempo em que voluntária, paradoxalmente a missão é impositiva. Quando chega o momento do desabrochar, ela esmurra o ser e o tem só em torno da causa. Ou seja, não há espaço para mais nada. A missão está sempre em primeiro plano. De uma certa forma, a vida se fecha em torno da causa espiritualmente abraçada. Os fãs se chocaram quando Michael disse abertamente que somente o trabalho missionário com as crianças o mantinha vivo. Ele não teria por que continuar vivendo se não fosse pelos pequenos corações que o rodeavam, e pequenos corações que jamais o haviam visto, mas que recebiam o amor através da ajuda humanitária de Jackson. Eu sempre pensei assim, porque eu sentiria que eu não tenho nada pelo que viver, ele desabafa. O meu maior sonho é essa iniciativa com as crianças. Eu realmente não me importo com mais nada. O que me mantém seguindo em frente são as crianças. Não há nada mais puro e espiritual para mim do que crianças, e eu não consigo viver sem elas. Difícil entender com uma carreira tão brilhante, um sucesso absoluto, um talento incontestável e incomparável. Embora amante da arte e apaixonado pelos fãs, Michael tinha um projeto de vida, um compromisso interno, e não haveria sentido a sua existência sem o trabalho de concretização desse compromisso. Sua arte foi um instrumento em dois aspectos, um dos quais foi o veículo de aproximação de Michael com o universo com o qual teria que trabalhar. Ele viajou os 5 continentes e pôde aprender e apreender todas as informações, formações, situações e vivências da miséria mundial. Ele foi a fonte, que é bem diferente de ouvir falar ou ler em algum lugar. Em várias oportunidades de conversas e entrevistas, Michael faz várias referências e considerações sobre esse seu lado humanista missionário. Citamos algumas a seguir. Viajando pelo mundo, eu me sinto tocado e comovido por tudo o que acontece, especialmente com as crianças. Deixa-me emocionalmente doente e eu sinto muita dor quando vejo esse tipo de coisa. Não posso fingir como se não visse. Me afeta muito. Por alguma razão, há uma certa parte em todo show que eu faço em que eu me sinto mal, e nesse momento eu tenho um pensamento, acho que vem do sofrimento das crianças. E ele me pega toda hora. Não sei por que naquele lugar é durante I'll Be There. Os pensamentos vêm e eu tenho que me esforçar para me conter. Acho que eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa a quem foi dada a habilidade e talento para fazer o que eu faço, levar a consciência da paz e do amor e o sofrimento das crianças para um nível universal. Tenho criado por música, dança e filme. Acho que é essa minha missão e sou feliz por ter sido escolhido. TV Guide 2001. Eu me inspiro de verdade com essas crianças das turnês, crianças de todas as idades e etnias. Tem sido meu sonho, desde criança, unir as pessoas através do amor e da música. Ainda me dá arrepios a música I'll Need This Love, dos Beatles. Sempre desejei que essa música fosse um hino mundial. Eu passo muito do meu tempo livre, na Califórnia ou quando viajo, visitando hospitais infantis. Fico tão feliz de poder brilhar o dia daquelas crianças, apenas por aparecer e falar com elas, ouvir o que elas têm a dizer e fazendo-as se sentirem melhor.
É tão triste para elas serem doentes. Mais do que qualquer pessoa, crianças não merecem isso. Elas nunca entendem o que acontece com elas. Às vezes, crianças doentes vão me visitar em casa ou em quartos de hotéis. Um dos pais liga para mim e pergunta se seu filho pode me visitar por uns minutos. A vida é muito preciosa e curta para não buscar e tocar as pessoas. Quando você vê as coisas que eu tenho visto e quando viaja pelo mundo todo, você não seria honesto consigo mesmo e com o mundo se você fosse assim, preocupado só com você mesmo. Eu apenas não me consigo ver não sendo tocado pelas coisas que eu tenho visto, como aquele vilarejo na China e as coisas que eu tenho visto na África, na Rússia, na Alemanha, em Israel. Eu lembro daquele bebezinho lutando para viver com todas aquelas coisas no nariz, num hospital em Israel. Como seu coração poderia não ser tocado por isso? Eu digo para todo mundo, para as crianças, para todo mundo: venham, crianças, vocês precisam ver isso. Pois eu entendo a sensibilidade do quanto crianças são importantes, ajudando as pessoas, tocando o mundo, chegando aos desprivilegiados. Ser materialista e mostrar esse senso de egoísmo sempre é algo que eu desaprovo. Países como a Romênia e Praga, Tchecoslováquia e Rússia, você tinha que ver o que eles fazem com as crianças. Você ficaria chocado. Eles as acorrentavam às paredes como animais, nuas, e elas dormem ali perto das próprias fezes. É muito triste, me deixa enjoado. Então comprávamos roupas e brinquedos, e era só amor e amor. Eu as amava e voltava todo dia para visitá-las, e as abraçava querendo levar cada uma delas para Neverland. Eu as amo demais. São todos filhos meus também. Eu me lembro quando estávamos na Austrália e estávamos numa ala de crianças com câncer e comecei a distribuir brinquedos. Eu nunca vou me esquecer de um garotinho que tinha uns 11 anos. E quando eu cheguei perto da cama dele, ele disse: é incrível que só em ver você eu me sinta melhor. Sinto-me mesmo. Eu disse: bom, isso é lindo. Foi o que ele disse e eu nunca vou me esquecer. Nunca tive infância, então quando crianças sentem dor, sinto a dor delas. E quando se desesperam, sinto o seu desespero. Sinto muita preocupação com as necessidades e o estado delas hoje. Se houvesse um dia em que as crianças pudessem se unir a seus pais, isso faria a diferença. Eu tive a visita do pequeno Ryan White na minha sala de jantar, falando para a mãe dele à mesa: mãe, quando você me enterrar, eu não quero estar de terno e gravata. Não me ponha terno e gravata. Eu quero estar de jeans e camisa. Eu disse: com licença, eu preciso ir ao banheiro. Eu corri para o banheiro e chorei. Imagine um garoto de 12 anos dizendo para a mãe como enterrá-lo. Foi isso que eu ouvi dizer. Como pode o seu coração não amolecer por uma pessoa assim? Era como se ele estivesse preparado para isso. Quando ele morreu, estava usando jeans e camisa e um relógio que eu dei para ele. Outro garoto chegou até mim e ele era branco como a neve, literalmente branco como a neve, um pedaço de papel. Ele estava morrendo de câncer e ele me amava. Ele veio até o meu quarto, assistiu os vídeos e viu as jaquetas que eu usava. Vestiu-as e estava no paraíso. Disseram-me que ele não iria viver e qualquer dia apenas iria. Eu disse: olha, eu vou visitar a sua cidade. Eu acho que ele estava em Kansas City.
Eu vou abrir minha turnê em Kansas City em 3 meses. Quero que você venha ao show. Eu vou te dar essa jaqueta. Ele disse, você vai dá-la para mim? Eu disse, sim, mas eu quero que você a vista para o show. Eu estava tentando fazê-lo aguentar. Eu disse, quando você vier ao show, eu quero te ver com essa jaqueta e com esta luva. E eu dei a ele uma das minhas luvas de lantejoulas. Ele estava no paraíso. Quando eu cheguei à cidade, ele estava morto. E o enterraram com a jaqueta e com a luva. Ele tinha 10 anos. Deus sabe, eu sei que ele tentou o máximo para aguentar. Disseram que ele iria morrer e eu disse, eu sei que eu posso fazer alguma coisa sobre isso. Eu estava tentando fazê-lo olhar para frente e aguentar. E eu disse, vista isto para o show. E ele estava tão feliz. Quando eu cheguei à cidade, ele estava morto. Me matou. Me matou. Eu acho que as crianças veneram a diversão, o amor, elas veneram a atenção. Elas querem um dia repleto de diversão, coisas que quando você experimenta com elas, você tem um lugar especial no coração delas para sempre. Isso muda o que elas se tornarão e o que o mundo se tornará. A totalidade do que acontece nesse universo. É o futuro. Eu tenho tido pais que vêm até mim, porque quando os filhos deles me veem, eles se apaixonam por mim. Eles enlouquecem. Eles querem brincar e escalar árvores. E eu faço tudo isso com eles. Eles chegam para mim com lágrimas e dizem, Michael, eu não conheço meus filhos. Você me ensinou mesmo a passar tempo com meus filhos. Eu preciso aprender isso. Eles me dizem isso o tempo todo. Quando eu dirijo filmes, e eu vou começar a dirigir de novo em breve, eu vejo tudo através dos olhos de uma criança. Todas as minhas histórias serão sobre problemas com crianças, como elas são afetadas pelo mundo e como elas veem o mundo através dos olhos delas, porque é tudo com que eu consigo me relacionar. Eu não consigo lidar com uma história sobre tribunal ou crime de assassinato, eu não entendo isso. Eu consigo entender se uma criança estiver envolvida em um crime e traçar sua vida e o que aconteceu, porque aconteceu e como ela está se sentindo, sendo sentenciada a uma pena perpétua, e o que se passa em seu coração pulsante. Isso eu consigo entender. Isso eu consigo dirigir. Eu consigo escrever sobre isso porque eu sinto isso. Você pega seu dinheiro e vai para aquelas cabanas, naquelas valetas, e se senta lá com eles e acaba dormindo por lá. Isso é fazer alguma coisa. Isso é o que eu faço. Lembra-se quando você disse que viu uma foto minha na China, em uma cabana, na cabana de uma senhora? Eu fui lá. Eu dormi lá. Toquei naquelas pessoas e as visitei. Eu passei por 2 divórcios difíceis e eu acabei de sair do segundo. Mesmo casado com essas mulheres com as quais eu casei, eu ia para a cama magoado. Eu estava magoado. Ontem à noite eu fui dormir chorando e não dormi bem. E eu chorei porque eu sinto isso. E eu estou dizendo a mais honesta verdade. Se você não acredita, pode perguntar ao Frank. Frank sabia o quanto eu estava magoado. Eu estava sentindo toda a dor de todas as crianças que sofrem. E estava magoado demais. Por isso que eu estava tentando chegar em toda criança que eu conhecia, que estava sofrendo. Desde
Michael menciona uma garotinha que estava batalhando contra um câncer e cuja família ele acolheu na casa dele. E Gavin Narviso, o menino que o acusou mais tarde. Quando eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era telefonar para a casa da garotinha com câncer. E naquele dia, ela tinha morrido. Isso me machucou. Mas eu acho que é de onde o meu verdadeiro amor vem, Shmuley. Se eu puder ajudar dessa forma, eu fico bem e não preciso de outro amor romântico.